A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. T.L. Osborne, a proclamação da emancipação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Qual foi esta maldição? Isto é registrado no capítulo 28 de Deuteronômio, onde consta que as seguintes enfermidades sobreviriam ao povo por causa de desobediência para a lei de Deus: a pestilência, a tisica, a tuberculose, a febre, o calor ardente, as úlceras, os tumores, a sarna, a coceira, o pasmo do coração, a falta de vista. Se a tua enfermidade não for mencionada nesta lista, nota o resto da passagem. Todas as moléstias do Egito, toda enfermidade e toda praga, que não está escrita no livro desta lei. Portanto, tu estás incluído, e as tuas enfermidades também. Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque foi feito maldição por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13. A maldição da lei inclui todas as moléstias, todas as enfermidades e todas as pragas conhecidas através da história do mundo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 60 e 61, diz sobre isto: para que Cristo pudesse resgatar-nos desta maldição horrível da lei, ele foi feito maldição por nós, isto é, levou o castigo prescrito na lei por nós. Foi por essa razão que tinha de tomar nossas enfermidades e levar nossas doenças. Mateus capítulo 8, versículo 17. Adão e Eva venderam-nos para a escravidão do diabo e deixaram-nos sob seu poder e sua jurisdição. Mas Cristo nos resgatou. Ele nos comprou de volta, nos adquiriu pelo preço de seu próprio corpo e sangue e nos libertou. Fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Faz vibrar o coração saber que Deus, assim, dessa forma, dessa maneira, nos amou a tal ponto de pagar este grande preço pela nossa redenção. Isto é, nos comprou de volta do domínio de Satanás. O preço que pagou foi o de seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. João capítulo 3 e o versículo 16. Foi a espécie e o preço de amor que não compreendemos. Foi o amor de Deus. O Calvário foi a proclamação de uma emancipação, isto é, de tudo o contrário para a vontade de Deus para com os homens. Convém que te comportes de acordo com isso. Convém te falar de acordo com isso. Confessa a tua libertação em vez de tua escravidão. Confessa, com suas feridas fui sarado, em vez de confessar tuas enfermidades. Confessa a tua redenção de todas as enfermidades, como está escrito nos Salmos 103, versículo 3. Confessa que tua libertação do pecado e das enfermidades foi completa. Confessa que o domínio de Satanás sobre ti findou no Calvário, porque foi lá que Deus te libertou. A palavra de Deus declara tudo isto, portanto, confessa-o. Quando os escravos do sul dos Estados Unidos receberam a proclamação de emancipação,
ainda moravam nas cabanas de escravos, ainda pareciam escravos, sentiam-se escravos, mas, ao ouvirem a leitura da proclamação de emancipação, tinham o direito legal de declarar: estamos livres, e se comportarem de acordo com isso. Não deves ainda mais crer na tua proclamação de libertação? Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 3 e o versículo 1. Reconhece-te libertado, confessa-o, dize ao diabo que sabes da verdade. Ele sempre o soube, mas te mentia e te cegava os olhos para não o perceberes. Evitava que soubesses dos teus direitos legais em Cristo Jesus, o teu Redentor. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4. Dize a Satanás que descobrisses a verdade que te liberta dele. Leva-o a saber, pela tua confissão da palavra, que estás liberto de seu domínio e que o sabes. A declaração, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, é o cheque de Deus, que Deus coloca nas suas mãos, o cheque da cura perfeita. Abona este cheque com a tua confissão e te trará saúde perfeita, direta do trono de Deus. As enfermidades do teu corpo foram postas sobre Jesus Cristo. Não tens jamais de as levar, porque ele as levou. Somente precisas crer nisto e começar a confessá-lo. Recusamos deixar as enfermidades permanecerem no nosso corpo, porque fomos sarados por suas feridas, pelas feridas de Jesus Cristo. Se os crentes crescem nisto, findariam as chamadas enfermidades crônicas nos seus corpos. Lembra-te sempre que Satanás é embusteiro, ele é mentiroso. As enfermidades, as doenças e o pecado foram todos postos sobre Cristo. Ele os tomou sobre si. Ele os levou e nos deixou livres e sãos. Devemos nos regozijar nesta liberdade que é nossa. A redenção não se tornou em realidade para muitos. Tem sido apenas uma teoria, uma doutrina ou um credo. Satanás se aproveita da ignorância da igreja. Somos redimidos de todo o poder de Satanás. Isto quer dizer que fomos comprados de volta da mão do inimigo. Renascemos, somos a nova criação, somos libertados do reino das trevas. Não somos mais escravos de Satanás, e o pecado e as enfermidades não mais têm domínio sobre nós. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 20. Como podes glorificar a Deus no teu corpo, consumido por doenças? É tão impossível glorificar a Deus como convém no teu corpo quando você está tomado pela doença, como é glorificar a Deus no teu espírito quando tomado pelo pecado. Estás liberto, estás solto. Ó, meu amigo, confessa isso. Dize ao diabo: Satanás, tu és mentiroso. Sabes que sou possessão redimida, pois aceitei Jesus Cristo como meu Redentor. Não moro mais no teu território. Não mais te pertenço e nem mais fico sob tua jurisdição. Eu fui redimido. Da tua autoridade eu fui retirado por Jesus Cristo. Esta enfermidade que puseste sobre mim foi amaldiçoada na cruz do Calvário, como está escrito em Gálatas capítulo 3 e o versículo 13. E sabes que não tenho de levá-la. Eu te ordeno, no nome de Jesus Cristo, que saias do meu corpo, pois está escrito: pelas suas feridas estou sarado. Portanto, fico sarado. Deus o disse: tu és mentiroso. Teus sintomas são mentiras e tuas palavras são mentiras. Tu és o pai das mentiras. Jesus já o disse. Em seguida, agradece ao Senhor o teu livramento, meu irmão. Satanás já sabe de tudo isso. É somente quando ele sabe que já o descobriste que ele atende para as tuas palavras.
Muito poucos crentes reconhecem que estão livres do domínio de Satanás. Ele o sabe, mas antes de o descobrires, ele continuará sua agressão contra a tua vida. Muitos morrem prematuramente porque não sabem dos seus direitos em Cristo Jesus. Quando Jesus foi crucificado, fomos crucificados com ele. Já estou crucificado com Cristo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Se, pois, estás morto com Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Quando Cristo foi sepultado, fomos sepultados com ele, Romanos capítulo 6, versículo 4, Colossenses capítulo 2, versículo 12. Quando Jesus ressuscitou do túmulo como vencedor, ressuscitamos com ele, Colossenses capítulo 3, versículo 1, Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5. Vivificou-nos juntamente com Cristo Jesus e nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Quando Jesus regressou ao trono e assentou-se para a direita de Deus, como está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 19, fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, juntamente com ele, como está escrito em Efésios capítulo 2 e o versículo 6. Como sabes, somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Por Jesus Cristo, Deus nos fez o que somos, uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, segundo Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Somos agora uma nova criação, feitos para a imagem de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Deus nos concede sua natureza, seu amor, sua fé, sua vida, seu espírito, seu poder. Somos recriados. Tudo que Jesus fez foi para nós. Todas as coisas que conquistou foram para nós. Não havia necessidade de vencer Satanás para si mesmo. Isso o fez para nós. Não tinha pecados próprios para levar, porque não tinha pecado antes de tomar o nosso pecado. Isto o fez para nós. Não tinha enfermidades próprias para levar, porque nunca esteve doente antes de ficar doente por nós. Isto fez por nós. Ele venceu por nós, e agora que estamos recriados em Cristo Jesus e feitos participantes com ele, tornamo-nos vencedores com ele. Em todas estas coisas, diz Paulo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, como está escrito em Romanos capítulo 8 e o versículo 37. Tudo que Jesus fez foi por nós, e agora somos participantes da sua natureza. Éramos cativos, mas Cristo nos livrou do cativeiro. Éramos amaldiçoados pelo pecado e pela enfermidade, mas Cristo, o nosso Redentor, nos livrou dessa maldição e nos salvou do seu domínio. Éramos fracos, mas o Senhor se tornou nossa fortaleza e somos fortes. Estávamos acorrentados e prisioneiros, mas Cristo nos livrou da escravatura. Éramos doentes, mas Cristo carregou com as nossas enfermidades e as levou. Portanto, agora, com suas feridas, somos sarados. Lembra-te de que fostes escravos de Satanás. Fostes amarrado pelo pecado e pela penalidade do pecado, a enfermidade. Estiveste sujeito para a autoridade de Satanás, mas agora estás livre. Já te foi apresentada a proclamação da emancipação de Cristo Jesus, a Bíblia, a Palavra de Deus. Não mais fiques escravo. Faze como os escravos do sul dos Estados Unidos quando ouviram a leitura de sua proclamação de emancipação. Reclama a tua liberdade. Age pelo teu livramento. Estás livre. Grita teu livramento. Confessa teu livramento. Crê no teu livramento. A redenção é um fato. Acerta a tua liberdade. Já findou teu cativeiro. Abriu-se a tua prisão. Já foi concedida a tua liberdade. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías capítulo 61 e o versículo de número 1.
Que Deus abençoe vocês. Pessoal, dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira, ative o sininho para receber mais notificações. Tem toda uma série de mensagens de T.L. Osborne. Dê o seu like para fortalecer o vídeo, diga de onde está nos acompanhando, deixe o seu testemunho de fé. Você já recebeu uma cura divina na sua vida? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas. Em nome de Jesus.